E você até também tinha me falado, né, que nunca fez distinção dos alunos de uma escola para outra. Nunca. E eu queria saber como que foi a mudança da sua vida. O que mudou na sua vida quando vocês resolveram sair do centro? Você, seu marido, seus filhos, para o bairro de Bento Ferreira. Como é que era o bairro? Me conta, assim, o seu dia a dia, os perrengues que você passava. Me conta um pouquinho. Olha, ontem mesmo foi um dia que eu dei entrevista para 6 turmas de 2º ano lá da escola. A minha vinda para cá, do centro para cá, menina, foi muito difícil. Bento Ferreira não tinha nada. Bento Ferreira era pura areia e muito poucas residências e a maioria mangue. Por que vocês quiseram vir? Qual foi esse motivo? Porque Geraldo achou assim que a gente... Lá em cima era morro. E a gente, para subir, comprava coisa no mercado da Vila Rubim. A gente ia no mercado da Vila Rubim, trazia muito peso. E Geraldo também foi muito trabalhador, muito, sempre. E ele não gastava a não ser dentro de casa ou com a casa. Uhum. Então, a gente foi melhorando um pouco. Ele, então, quando ele veio passear aqui em Bento Ferreira, eu acho que veio passear com os meninos de carro. Aí ele viu que a draga estava aterrando terrenos aqui e tinha um senhor que morava nesse terreno. Ele então olhou aquele terreno e deve ter ponderado, que eu não estava com ele, se tinha condição dele adquirir o terreno. E ele falou, eu vou morar nesse lugar, porque aqui tem perto do centro e é um futuro bairro que vai ser uma coisa boa. Ele acreditou no bairro. Acreditou no bairro. Porque o centro era muito bom naquela época. Muito bom, muita gente muito bom, centro, muito né? bom. Mas ao mesmo tempo ele falou assim, não, mas aqui eu acho que vai dar certo. Teve essa visão. Ele era um homem de visão. Muito, sempre foi muito assim. E muito trabalhador, nunca foi de festa, de nada disso. Geraldo sempre foi muito caseiro. Focado. Uhum. Então ele comprou esse terreno, devagar ele fez a casa. Tem até uma história, uma fotografia do terreno como era. E a gente então veio para cá, eu vim com os meninos no carro, ele me mostrou, eu quase morri, que era areia pura. Eu saí de lá de dentro da rua calçada, carro subia numa boa. Nossa, que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo que vem para cá? Aí ele fez a casa e a gente veio. A gente veio morar aqui. No meio do mangue? No meio, onde a gente morava já tinha muita areia. O mangue, olha aí, tá vendo? O estádio do Vitória estava sendo construído, não tinha nem acabado, olha aí. Exatamente, olha a minha cara. Leandro e Evandro já eram desse tamanhozinho, tá vendo? Vocês subiram a casa do zero? Do zero. Jesus. Aí era areia pura, não tinha nada. Areia pura. Meu Deus. E o medo de eu vir pra cá morar na frente do estádio, os meninos quererem jogar bola e não estudar. Educação. Nossa Senhora, antes, né? menina, pelo amor de Deus, eu quase morri. Eu ia trabalhar e os meninos ficavam, eu quase morria. Mas então ele construiu, eu trabalhando no instituto, os pais começaram a me pedir aula particular. Legal. Eu dava aula na garagem da minha casa, eu tinha muito aluno. Aula particular, tipo assim, de reforço, fora da escola, né? E sabiam o que eles aprendiam. Tinha o exame de admissão antigamente. Para entrar para o ginásio, o antigo ginásio, tinha o exame de admissão. Então eu dava aula preparando os meninos para entrarem nos colégios que tinham acima do 4º ano primário. Legal. E daí começou. Aí um dia Geraldo viu que estava chovendo e a chuva entrando assim onde a gente estava trabalhando. De noite ele virou para mim e falou, Magá, eu vou fazer aqui do lado 2 salas para você trabalhar, que não está certo você ficar com esses meninos aí. Olha aí, ó. Tá vendo? Minha casa, aí essas 2 portas ainda eram o quarto dos meus filhos, depois que virou escola. A casa era junto com as primeiras salas ainda meio que eram dentro da sua casa? Não, a primeira era na garagem, que era do lado de lá da casa. Em volta areia, terra? Como é que você andava? Não, minha filha, eu andava em pinguelas. O que é pinguela? Pinguelas são tábuas que se colocavam por cima da água para a gente poder passar
para chegar no lugar onde tinha pelo menos condução para eu ir trabalhar. Mas você não molhava o pé? Como é Não, que é? Geraldo colocava 2 tábuas lá de casa até na Avenida Beira-Mar, até do lado da prefeitura. Eu colocava 2 pares de sapato, um calçado e outro na sacola. Eu então levava 2 sapatos, um calçado e o outro na sacola. Um podia sujar, o outro era na sacola. O outro é na sacola, porque quando eu chegava no ponto de ônibus, eu pegava, trocava o sapato e entrava no ônibus com o sapato limpo. Quando eu voltava, tirava o sapato, botava o sujo, aí voltava para casa. E com isso eu demorei acho que uns 12 anos. Meu Deus 12 do céu. anos. Tá vendo? Mas uma pessoa bem apresentada, né? Pois é. Sempre no requinte tem seu valor. Pra você ver, né? Onde é que você chegar. Então, e a minha casa com o tempo, tá vendo lá de cá onde tem esses tijolinhos? Uhum. Aí que foi a primeira escola minha depois da garagem. Depois que eu saí da garagem, a primeira escolinha. Legal. E aí você já chamava de São Domingos? Não. Porque o Santa já existia. O primeiro nome foi Mini Universidade São Domingos. Que chique! Tinha uma plaquinha linda, Mini Universidade em azul, São Domingos em vermelho. E então eu fiquei assim, acho que uns 2 anos com esse nome. Mas com o passar do tempo eu recebi um ofício do Conselho Estadual de Educação que eu deveria tirar o nome fantasia Mini Universidade. Entendi. Porque a universidade só podia ser usado se tivesse realmente fosse faculdade, o 3º grau, o ensino superior. Sim, entendi. Aí, com a maior tristeza, eu tirei a plaquinha. Poxa, vou ter que tirar uma mini universidade. Quando eu tiver uma universidade... Então, não sei se vai chegar a isso. Ai. Mas olha só, queria entender também como que chegaram os primeiros alunos. Quantos alunos tinham lá? Como que foi essa divulgação? Você chegou em Bento Ferreira para dar aula de reforço. Aí as mulheres te procuravam, as mães enlouquecidas. Nossa senhora, Dona Magá resolve todos os problemas do meu filho, ela faz mágica. O que eu vou fazer para colocar... Enfim, para o meu filho sair do reforço e poder ter mais tempo com ela, já que ela está montando escolinha, né? O que deu na sua cabeça para ter isso, né? Quando o Geraldo viu que essa chuva que entrava lá e tal, ele resolveu fazer a escolinha, que é esse lado de cá. Então, eu acabei com os meninos que estudavam comigo. Todo mundo ficou muito triste, mas eu decidi fazer isso. Pessoal, agora não é mais reforço. Não é mais... Vou ter não, nem falei isso não. Falei que eu não ia dar aula particular mais e que eu ia ficar em casa. Uhum. Então, Lara, o que aconteceu? Geraldo construiu essas 2 salas para eu trabalhar. Eu, então, arrumei 5 carteiras e tal, e esperando meus alunos. Cadê o aluno que não vinha? Aí eu fui para Conceição da Barra passar as férias. Quando eu voltei, eu falei, com certeza alguém vem se matricular. Não é possível. Não é possível. Faltavam uns 4 dias para as aulas começarem. A dor do empreendedor, Nossa, né? mas a dor do empreendedor. Nada de menino chegar, já faltava na outra segunda-feira, iam começar as aulas, e eu não tinha nenhum aluno. E já tinha pedido demissão do Estado. Nossa Senhora. Pedir demissão do Estado. O outro lado do empreendedorismo que ninguém vê, que é esse risco, né? Nossa Senhora, ficar sem dinheiro. Aí, minha filha, o que aconteceu? Não tinha ninguém. Na segunda-feira, não, na sexta-feira, veio um aluno, o Eliana, que foi a primeira aluna. Eu sei que em seguida veio a colega dela, veio Gladys, veio Rogério, e eu sei que na segunda-feira tinham 5 alunos. Então, boca a boca surgiu e um foi levando o outro. Boca a boca, e eu fiz umas propagandazinhas no mimeógrafo, lá da onde eu trabalhava no Instituto de Educação, e comecei a distribuir pelos 3 prédios que tinha em Bento Ferreira. Tipo nos filmes que o pessoal distribui um papelzinho? Papelzinho, exatamente. Tipo coloca no poste, não colocou no poste? Não, no poste não. Acho que nem tinha poste em Bento Ferreira. Aí eu entreguei, minha filha. Eu sei que vieram 5 alunos. E eu então comecei com 5 alunos. Que legal. 5 alunos, um ano, 12 no outro, 24 no outro. E foi aumentando. E eu, ao mesmo tempo, entrei na UFES. Modéstia à parte, minhas colegas vão ouvir isso, elas vão te confirmar. Modéstia à parte, eu era uma boa aluna. Lá na UFES, certeza, boa. Até tinha professora que eu cheguei a ensinar
como fazer a linha do tempo, Nossa. que ela não sabia como fazer, ela me chamou na sala dela, eu ensinei. E com isso, nossa escola encheu de aluno, assim, passado com 50. Grande parte era filho dos professores da UFES. Olha, porque ele já conhecia a senhora, então tinha essa confiança, né, no seu trabalho, na sua educação. E deixa eu te perguntar uma coisa, o seu Geraldo, você falou, né, que ele achava ruim você ensinar as crianças ali dando reforço. As pessoas te pagavam por esse reforço? Pagavam. Ou nessa época? Ah, tá. Pagavam. Mas aí ele quis construir a escola, mesmo sabendo que você ia sair do emprego, né, e trabalho comissionado, ele acreditava nisso? Ele tinha medo? Geraldo foi sempre muito crente em mim, no meu trabalho. E eu sempre trabalhei assim com muita seriedade, quer seja no Estado, quer seja na escola, quer seja nessas aulinhas particulares. Eu sempre trabalhei assim com muita responsabilidade, muito respeito, admirava meus alunos, brincava, cantava. Pergunta a Henrique sabe umas 10 poesias que ele aprendeu quando eu ninava como nenê, ele com 4, 5 anos. Henrique, se eu começar uma poesia aqui, ele continua. Nossa, mas eu achei engraçado, na verdade não é engraçado, né, mas é curioso, é impressionante como que uma pessoa sem estudo, na verdade, assim, né, com pouco estudo, menos estudo que a senhora, admirava tanto o estudo, porque assim, ele não venceu só com a educação, ele venceu com trabalho duro, com foco, mas ele admirava você porque você tinha estudo e ele acreditou na educação, né? O Lara, Geraldo foi uma pessoa, hoje não, que ele está mais descansado, vamos dizer assim, mas Geraldo foi uma pessoa que ele lia mais os livros de Paulo Coelho. Ele leu todos os livros. Aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, olha, de Dale Carnegie, né? Ele leu todo e deu de presente o Henrique, não sei se deu a Tiago. Geraldo lia muito. Então, o primeiro computador que teve lá dentro de casa foi a Barça. Sabe quem comprou? Ele. Nem eu conhecia a Barça. Ele tinha sede de educação. De educação. Ele queria aprender. Né? Queria, sempre foi muito curioso para isso. Muito legal. Por isso, né? Porque, assim, eu acho que isso abre muito a cabeça da pessoa para aprender, então, né? Você falou que tinham muitos desses alunos que eram filhos dos professores da UFES, porque eles confiavam no seu trabalho, mas isso te inibia um pouco? Você tinha medo, um receio de falar com eles? Tem alguma história que você falou com alguém que... Tem uma história, que logo que, vamos dizer, que a escola eu já estava no final do curso de pedagogia, que depois eu voltei para fazer administração, eu já estava no final do curso, quando eu fazia reuniões, que era ali embaixo no galpão, e eu mandava chamar os pais, e vinham muitos professores, que eram os pais dos alunos que estavam lá, da grande parte. Você sabia de vários? Sabia mesmo. Eu vou citar o nome, que ele não existe mais, mas foi uma figura maravilhosa, professor Carlos Bússola. Eu tive o prazer de conviver com Carlos Bússola. E a filha dele estudava lá na escola, Juliana. Ele era professor de quê? Ele era professor do curso de Direito. Legal. Mas ele falava italiano, espanhol, inglês. Ele era muito preparado, professor Carlos Bússola. Então, o dia que tinha reunião, que era a turma de Juliana, eu quase morria de nervoso, porque como que eu ia falar para um grupo de pais onde tinha uma pessoa presente como Carlos Bússola, que era uma potência de sabedoria. Que era o pai dessa Juliana. Pai de Juliana. Então, menina, eu tinha uma blusa azul nesse dia e eu suava tanto que o suor de um lado emendou com o outro. E ele foi o primeiro que chegou da reunião. Aí eu cheguei, ele chegou e falou: ô, dona Margá, o que está acontecendo? Eu falei: a pessoa tão nervosa, ainda mais o senhor vai estar na reunião, olha como eu estou suando. Aí ele falou assim: não se preocupe, se tiver 100 pessoas na reunião, 5 não vão gostar e 95 vão gostar. Então fale o que a senhora tem na cabeça. Aí eu fiquei aliviada e daí para frente fui aprendendo com lições deles mesmo, não só dele, mas de outros. Legal, né? Porque às vezes é uma frase que impactou sua vida e você ganhou confiança para ter, assim, para ter coragem em muitos outros âmbitos da sua vida, né? Muito legal isso, é bem marcante mesmo.